Episódio 34 de Bleach Blood War, e eu não sei se eu estava assistindo a um episódio de anime ou acompanhando um conto de Call of Cthulhu. Episódio estranho, perturbador, desconcertante e muito legal. Sim, pra quem tinha dúvidas, eu gostei do episódio, tá? Sintetizou toda a essência insana do Mayuri e mostrou que a Soul Society deveria dar graças ao Rei das Almas por ter um cientista como ele. Depende também, né? Se você for da mesma divisão, já era. O cara é o perna longa de Bleach e se tiver preparado, amigo, pode derrotar até mesmo um deus. Ou pelo menos uma parte dele. Mas não podemos deixar de comentar também sobre o temido, o mal falado e inominável CGI. Foi polêmico, decepcionou algumas pessoas, mas se for pra dar um veredito, o 3D ficou legal. Eu achei bom, tá? Em alguns momentos a movimentação ficou um pouquinho estranha, mas no geral eu acreditava que poderia ser bem pior. Mas antes de adentrarmos no episódio, eu já gostaria de pedir de antemão o seu like e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja fã de Bleach. Mais uma vez lembrando que o que for falado aqui poderá ter spoilers dos eventos que já ocorreram no mangá, beleza? Então, vamos lá. Começamos o episódio com o término da luta do Renji com o Ishida e vemos que não só o Jugran estava de olho nele, mas o Lily Barro também. Ninguém confia no novo funcionário. Cortamos para o grupo do Mayuri e, desrespeitando todas as regras de sobrevivência básica, o Zaraki parte para cima do Pérnida como se não houvesse amanhã. Eu não sei vocês, mas se eu vejo uma figura encapuzada num beco escuro, eu simplesmente dou meia volta e vou embora. Logo depois do contato, vemos que, embora o seu braço tenha virado espaguete, o Zaraki conseguiu desferir um golpe profundo na criatura, que por sua vez começa a se contorcer em uma transformação digna de um boss de Dark Souls. Nemo, Ikako e o Mítica já se recolhem no cantinho porque percebem que a treta está prestes a acontecer e os dois se surpreendem quando a Nemo expressa a sua opinião sobre a situação. Tanto que o Ikako ainda diz: o que é que tu tá falando aí, ô? É realmente uma pena a gente não ter visto muitas interações da Nemo durante a obra, porque, sem sacanagem, a dubladora que faz essa personagem tem uma voz perfeita. Ouçam depois o cover da música Life is Like a Boat, o primeiro encerramento de Bleach, cantado pelos próprios dubladores do Mayuri e da Nemo. Vocês vão ver que a voz dela é, incrível. Não tem no YouTube, então procurem depois por Bleach Concept Covers que vocês devem achar. Voltando pro episódio, o Zaraki começa a ter espasmos musculares e se vê obrigado a arrancar o seu próprio braço, ao passo que o Mayuri pede pra Nemo estancar o sangramento. O Zaraki acaba ignorando os avisos do Mayuri e mais uma vez parte pra cima do Pérnida, desferindo um novo golpe, mas que agora custa as suas pernas. Completamente indefeso, o Mayuri não vê outra escolha senão enfiar o espadão nele. Agora, começando a bizarrice, para paralisar completamente o Zaraki, o Mayuri mete o dedo no olho da Zanpakuto. Mano, por quê? Coitada. O cientista então recolhe a espada e fica frente a frente com o Pérnida, que lança os seus nervos como forma de ataque. O Mayuri, como um cientista bem preparado, joga ácido e acaba repelindo a investida. Aqui ganhamos o primeiro trauma do episódio, onde ouvimos o Pérnida urrar de dor e notamos que ele tem a voz de um bebê. Aí não. Ô, Kubo, ei, Kubo. Pô, bicho. Pô, se bem que faz total sentido, né? Já que ele tá em constante evolução, mas cara, quando eu li o mangá na época, nunca me ocorreu que o Pérnida poderia começar com essa voz. É insano e genial ao mesmo tempo. Depois do Mayuri dar uma zoada com a cara do Zaraki e fazer um longo monólogo, o Pérnida finalmente se revela como a mão esquerda do Rei das Almas, iniciando a primeira parte da luta com o Mayuri. Aqui eu gostaria de pontuar algumas coisas. Pelo menos até esse momento eu achei o desenvolvimento da luta melhor no mangá. Como o Mayuri traz muitas explicações ao longo do combate, os painéis do material original tornam o ritmo dos eventos muito mais natural. Entretanto, eu achei que no anime a presença do Pérnida e todo o ambiente da luta trouxeram uma atmosfera de lenda para todo o combate. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquelas histórias absurdas de mitologia, onde, sei lá, o Cronos devorava todos os seus filhos, mas o Zeus conseguiu ficar escondido e mais tarde ele se revoltou, fazendo seu pai vomitar os seus irmãos? Pois é. Aqui no anime eu enxerguei toda essa luta de absurdos como se fosse uma espécie de mito, uma lenda que quando for contada muitos anos depois, as pessoas vão ficar, o quê?
como é que é? Um deus da morte lutou com uma mão gigante? Sabe, tipo, foi essa vibe durante todo o episódio. Foi diferente da minha experiência no mangá e eu considero isso um ponto positivo. Agora sobre o CGI. Como eu falei antes, eu achei bom. O modelo em 3D do Pérnida eu achei legal. Só algumas cenas de movimento que ficaram estranhas, como naquele momento que a mão começa a se alongar. Mas de resto, eu gostei. Eu acredito, inclusive, que até complementou a atmosfera de estranheza do episódio. Como se aquela mão não fosse natural, sabe? Como se aquilo não pertencesse àquele lugar. Durante a luta, o Pérnida tenta usar vários truques pra cima do Mayuri, mas ele consegue repelir todos, se utilizando do seu corpo modificado para se costurar rapidamente e se pendurar através dos edifícios, ao estilo Homem-Aranha mesmo. Em um dado momento, os nervos alcançam o Mayuri, mas ele consegue escapar graças à sua armadura reativa explosiva, que ele não vai explicar, então paciência. Depois de ativar o Hirenkyaku para se proteger dos nervos, ele ainda lança como um estilingue, uma espécie de minhoca com o rosto em agonia de um dos seus subordinados. Chegamos num ponto que é tanta bizarrice que fica até difícil colocar em palavras o que a gente está vendo. Explodindo uma dessas minhocas, ele arranca um dos dedos do Pérnida que começa a se multiplicar e parte para cima do Mayuri. Qualquer semelhança com a mãozinha da família Adams é mera coincidência. Logo depois, temos um breve flashback do Mayuri lendo sobre a mão esquerda e direita do Rei das Almas e em seguida partimos para o ato final, onde ele libera a sua Bankai. E aqui, meus amigos, a bizarrice chega ao extremo, com direito a feto mal formado saindo da ponta da espada e um bebê gigante que pare outro bebê que tem os nervos expostos. Aqui o Kubo com certeza tava naquele momento de, mano, eu vou aloprar e quem gostar, gostou. Eu vou trazer o público pra dentro da minha loucura. O interessante aqui é que o Mayuri explica que esse novo bebê gigante já nasce imune aos efeitos do seu oponente graças à constante coleta de informações durante a luta. Ou seja, se o Mayuri tiver tempo e preparo, teoricamente ele poderia derrotar qualquer inimigo. Com esse intelecto e capacidade de adaptação, eu acharia até justo ele ser um potencial de guerra. O cara tá muito brabo. O bebê logo parte pra cima dos vários Pérnidas e começa a devorá-los um a um em uma sequência grotesca. Depois da refeição, o bebê gigante ainda se senta e solta aquele arzinho mostrando que tá de bucho cheio. Eu sei que vai parecer meio loucura o que eu vou dizer, mas essa cena dele sentado eu achei muito engraçada. O episódio termina com uma gargalhada vilanesca e insana do Mayuri e logo depois vemos que a engine está invertida de novo. Parece que por enquanto eu estava certo, né? Não é antítese. De poema, eu fiquei até um pouco surpreso, já que temos Kyoraku Shunsui junto de uma imagem que indica a sua Bankai. De começo, eu até pensei que eles iriam rushar a segunda parte da luta do Mayuri, trazendo logo o Kyoraku junto da Bankai, mas depois de conversar com a galera lá da Las Noches, aliás, segue eles no Twitter, eu acho que eles podem cortar direto pra luta do Kyoraku e deixar toda a conclusão do Mayuri para um próximo episódio, o que faria sentido para manter o ritmo. No geral, eu achei um ótimo episódio, excelente animação, alguns poucos momentos o movimento do CGI ficou estranho, mas nada que prejudicasse a experiência. E eu fiquei bastante satisfeito com tudo que eu vi. De nota, eu vou dar 4 de 5 bebês gigantes dourados do Mayuri. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se chegou até aqui, por favor, não esqueça do like e comente aí o que achou do episódio. Eu tô sempre procurando ler todos os comentários. Beleza? Obrigado pelo apoio sempre. Eu vejo vocês numa próxima. Aqui é o Matheus do canal Bambuto e até mais.